Salve galera, beleza? Eu sou o Jeff e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre base de mana e ramps, né? Que seria a estrutura que reforça a sua base de mana. Eu já tenho um artigo um pouco antigo falando sobre isso, eu vou tentar deixar no link aí na descrição. Então eu vou trazer um pouquinho do que eu já falei nesse artigo e mais algumas coisas que eu acho que pode ajudar. Antes disso eu vou já fazer um disclaimer que muita coisa que eu falo dá para aprofundar muito mais, mas a minha intenção é fazer os vídeos não tão longos assim, mas com uma quantidade de informação que vai dar para todo mundo aproveitar, sem ficar maçante e também não vai ficar inacessível para a galera que está aprendendo. Eventualmente, conforme eu for lançando os vídeos, conforme as coisas for escalando naturalmente, óbvio que eu vou trazer informações um pouquinho mais complexas sobre algumas coisas que eu já falei, mas por enquanto eu prefiro manter assim, um pouco simplificado, de uma maneira que fique acessível para todo mundo. E reforçando aqui novamente, muita coisa aqui é baseada na minha vivência, nas minhas opiniões sobre o jogo, então espero que vocês gostem. Tá, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa comentar aqui, e eu acho que é muito óbvio, né? Quando a gente joga Magic, principalmente o Commander, a gente não pode ficar dependente apenas de terrenos. Terreno é a maneira mais eficiente que você tem de gerar mana, obviamente, né? Mas a gente não pode ficar dependente só de terrenos. Lembrando que eu não tô dizendo que você não pode montar um deck só de terrenos, né? Tipo, todo mundo pode montar da maneira que quiser. Mas o ideal, mesmo que você esteja jogando casualmente, é você ter outras maneiras de te gerar mana para que o seu jogo ele consiga escalar de uma maneira um pouco mais rápida. Porque pensa bem, se você for depender da quantidade de drop de lands definida por turno, que seria uma land por turno, se o seu comandante ele custar 6 manas, você vai demorar 6 turnos para poder conseguir colocar ele na mesa e não vai te sobrar mana para fazer mais nada. Então você acaba ficando refém de jogar na curva. Nos formatos que são X1, jogar seguindo a curva de mana não é um empecilho, até porque você consegue ter um drop para cada turno e você consegue ser mais agressivo já a partir do primeiro turno. No Commander, que você depende muito da redundância das cartas por conta dela ser singleton, e no jogo onde você joga contra 3 outros jogadores, é muito interessante que você consiga estabelecer a sua curva de mana, mas também estabelecer uma base de apoio para sua curva de mana, que vai fazer com que você consiga castar suas mágicas antes do que elas deveriam ser castadas se você fosse jogar seguindo seus drops de land. E antes de falar dessas maneiras que a gente tem de reforçar a nossa curva de mana, vamos falar um pouquinho sobre a suposta fórmula mágica que existe para você construir o seu deck. Uma dúvida pertinente de muita gente é: nossa, como eu distribuo a quantidade de terrenos correta para o meu deck? Eu vou começar já tirando o mais simples do caminho, que é quando você está jogando CDH, por exemplo, como você tem acesso a choque, fetch, dual land e assim por diante, você consegue fazer um color fixing, que seria corrigir as cores que você precisa no turno que você precisa com muito mais facilidade. Seus terrenos, a grande maioria deles vão estar gerando mais de uma mana. O fato de você ter acesso a fetch mais dual ou fetch mais choque, que quer dizer que você consegue pegar um terreno de duas cores em pé no turno que você precisa, também ajuda muito. Então acaba tendo uma, entre muitas aspas, fórmula. Você tem ali um padrão que você segue, a maioria dos decks vai usar isso, que seria usar todas as fetches disponíveis, todas as dual lands disponíveis, todas... Eu tô usando o exemplo de choque, mas tem muito mais tipos de lands que entram, né? Tem algumas pain land também, tem algumas land utility que entram no formato e tal, mas o básico do básico é que você vai usar todo o pacote de fetch, choque, dual e assim por diante. Agora, quando você está jogando o Commander casual ou o Commander otimizado, o Commander 500 e assim por diante, você não tem acesso a toda essa gama de terrenos que o CDH tem por não ter um limite de budget. No casual até tem, mas eu acredito que muita gente que joga casual prefira não usar Fetch Land, por exemplo. Até porque você não precisa correr para corrigir a sua mana nos 3 primeiros turnos. Novamente, eu não estou dizendo que o casual não vai fazer isso. Se você quiser jogar casualmente usando suas Fetches, tudo bem. Mas não é via de regra, né? Então, se você não está jogando CDH, você fica um pouco limitado nas suas escolhas, porque você precisa ter um balanço ali entre quantidade de mana que você precisa no deck, quantidade de cores exatas que você precisa dentre essas manas que você quer colocar, e quantidade de outros terrenos, que daí eu incluiria terrenos com utilidade e assim por diante.
E como eu já falei antes, não existe uma fórmula mágica para essas quantidades. O que eu geralmente faço e que me ajuda? Geralmente, quanto mais otimizado, menos land você precisa. Isso não é uma regra. Tem alguns decks mais competitivos que usam uma quantidade maior de terreno. Principalmente no casual, se o seu deck for temático de terrenos, é interessante que você use um pouco mais. Só que a gente também tem que levar em consideração que terrenos, quando são comprados fora do early game, é muito provável que te faça fludar. Então é interessante que você tenha uma quantidade boa, mas não o excesso, né? Eu diria que para dentro do otimizado ali, do Commander 500, o ideal é entre 28 e 32 lands. Eu não tenho dados aqui para falar sobre isso, mas a maioria dos decks varia entre 28 e 32. Não tô contando o MDFC, os ramps, etc, que eu vou falar já já. Mas sem contar as MDFC, que também são terrenos não básicos, né? Mas eu prefiro separar eles depois. A média ali, eu acho que é entre 28 e 32 lands. Isso porque já vai representar ali cerca de mais ou menos 30% do seu deck, que é uma quantidade considerável. E você também tem que considerar que o seu deck vai ter card advantage, vai ter várias outras coisas que vão te levar a esses terrenos. Então, ter mais de 30 terrenos no seu deck talvez te faça fludar em certo momento, te faça comprar terrenos na hora que você não precisa. E como terreno você tem uma limitação de jogadas, né? Você só pode jogar um terreno por turno, não é muito interessante você acabar fludando, principalmente se você está jogando um pouquinho mais otimizado. Depois, para poder organizar mais ou menos ali quantos terrenos de cada cor você vai colocar no seu deck, eu acho legal a gente levar em conta quantas cores o seu comandante tem e qual que é a média de quantidade de cartas que você tem ali dentro do seu deck. Muitos decks, vou colocar aí 3 cores, que é o mais comum, eles vão ter uma aparição muito maior de uma entre as 3 cores. E daí, você sabendo disso, é onde você vai pesar um pouquinho mais a mão. Primeiro eu pego os terrenos que geram as 3 cores que eu preciso, depois eu pego os terrenos de 2 cores que vão gerar a quantidade que o deck precisa em maioria. Depois eu pego os terrenos que não são básicos, mas que geram a cor principal do deck. Depois eu coloco os terrenos básicos ali. Geralmente vai sobrar espaço, fazendo uma média muito por cima aqui, vai sobrar espaço para mais ou menos uns 3, 4 terrenos básicos de cada tipo, às vezes até menos. Lembrando de novo que não tem como saber sem montar um deck, né? Mas isso tudo que eu tô falando é mais ou menos o que aparece, tipo, com frequência quando eu tô montando o deck. E pode ser que até a estratégia que você escolheu para poder jogar, ela mude bastante isso. Às vezes o seu deck, tipo, ele exige uma ou outra coisa que vai mudar completamente. É tudo isso que eu falei. E seguindo, daí a gente entra no suporte da sua base de mana, que é o que realmente acho que vai fazer o deck realmente, tipo, sair do lugar. Esse suporte para a base de mana, ele pode ser através de Mana Rocks, que são as pedras de manas, os rituais, Mana Dorks e as MDFC. Eu vou falar um pouquinho mais ou menos sobre cada um e vou falar depois sobre mais ou menos onde cada um se encaixa melhor. Geralmente, as Mana Rocks são os mais comuns porque elas são genericamente boas em qualquer deck. A maioria das Mana Rocks, tem algumas que não, mas a grande maioria delas são incolores. Então você consegue incluir elas praticamente qualquer deck, praticamente qualquer cor. Você não tem limitação de cor na hora de castar. Claro que algumas vão ter cores limitadas que elas vão gerar, mas a grande maioria delas não vão exigir cores para o cast. As melhores Mana Rocks, com certeza, são as Mana Rocks positivas, mas a gente também tem uma grande aliada aí do Commander otimizado, que são as Mana Rocks de 2 manas. Entre elas a gente tem o Arcane Signet, que é muito famoso, os talismãs, excelentes, porque os talismãs eles entram de pé, eles geram mana incolor, e caso você precise, você pode tomar um de dano para poder gerar uma mana colorida. Você também vai ter os sinetes, que não são tão bons quanto os talismãs, porque eles precisam de uma mana ativa para você poder conseguir usar a habilidade, que é uma habilidade de filter, né? Ela vai pegar uma mana que você escolheu para pagar o custo e transformar em 2 outras pré-definidas. A gente também tem as outras Mana Rocks de 2 manas que entram de pé gerando mana, mas que só geram mana incolor, como por exemplo o Tog Vessel, Mindstone e assim por diante. Elas são boas também por gerar mana no turno que elas entram, porque elas já entram de pé, e ter algum outro efeito extra que provavelmente vai te ajudar durante o jogo. Nos 2 exemplos que eu citei, a Tog Vessel, ela tira o seu limite de mão, e a Mindstone te dá um draw. E depois a gente vai ter aí, que é menos comum, mas alguns decks gostam de usar, principalmente decks monocoloridos, que são os diamantes, mais para fazer redundância, para você ter mais cartas com a mesma função, mas os diamantes custam 2 manas, geram mana colorida,
mas entram em campo de batalha virados. Então, eles são um pouquinho mais lentos, mas eles também são uma forma de acelerar a mana pro seu próximo turno. Dependendo do deck que você tá, você consegue desvirar eles e esse downside fica um pouco menor. Depois a gente vai ter algumas Mana Rocks de 3 manas. No competitivo é muito pouco comum a gente ver Mana Rock de 3 manas, porque geralmente nessa curva você vai estar querendo fazer criaturas com habilidades muito boas ou mágicas com habilidades muito boas, e você vai priorizar acelerar ou no primeiro turno ou no segundo turno. Então essas Mana Rocks de 3 manas, elas são mais comuns nas mesas mais casuais, e elas são muito boas porque elas aceleram ainda numa curva que é bem aceitável para o casual, né? Que é na curva 3. Então, se você conseguir fazer ali uma Mana Rock no turno 3, no seu próximo turno você vai estar fazendo 5 manas se você acertou o seu drop de land perfeito ali durante seus turnos. As Mana Rock de 3 manas, elas também tem esse mesmo padrão das de 2 manas. Você vai ter alguns que geram mana colorida e tem algum efeito extra. Você vai ter a versão do Arcane Signet, só que de 3 manas, que é a Command Sphere, que também te dá um draw e que das de 3 manas é uma das melhores, entre outras. Eu não entrei no mérito aqui de que existem Mana Rocks que custam mais e que servem mais para combar, tipo Monólito, por exemplo, porque eles são de uso mais específico, mas você ainda tem. E vou citar aqui também que existem cartas tipo Dínamo Tran, que são umas pedras de mana que geram mana incolor, mas geram uma quantidade massiva de mana, e que apesar de ter o custo alto, o valor que elas geram a longo prazo nos jogos mais casuais é excelente, porque você vai ter ali uma fonte sozinha que vai estar gerando uma grande quantidade de mana e que, como eu falei, custa mana genérica, então não é tão difícil de você acessar. Você também vai ter aí Dreamstone Edron, essas outras pedras de mana que eu particularmente não gosto muito, porque para mim o custo de mana delas é muito alto, não é a hora exata do jogo que eu gostaria de acelerar, mas ainda assim é válido, tem vários decks aí que se aproveitam disso, então muitos decks baseados em criaturas muito grandes talvez vão querer usar esse tipo de pedra aí. Depois a gente tem os rituais, que são fontes de mana única que você vai jogar e elas já vão ir para o cemitério. Essas fontes de mana única, elas geralmente são mais requisitadas em decks onde você precisa fazer mana naquele momento para poder fazer alguma jogada muito explosiva. É muito comum você ver ritual em deck monocolorido, porque vou usar o exemplo aqui dos rituais vermelhos num deck de Krenko casual, por exemplo, porque você consegue fazer o Krenko no turno 2 e já começar a ativar a habilidade dele o quanto antes, pelo fato dele não ter haste, mas isso também se aplica a alguns decks que você precisa ter uma outra peça ali no campo muito rápido. Quando a gente entra no âmbito do Commander mais competitivo, os rituais eles servem para você acelerar o seu jogo de várias outras maneiras, né? Porque você pode usar um ritual para poder dar um tutor e já buscar a carta que você quer rápido. Você pode usar um ritual para poder castar o seu comandante quanto antes. Você pode usar um ritual para poder jogar uma pedra de mana em campo. Mas o mais importante é que, como o ritual ele vai para o cemitério, ela vira uma peça para você usar como recursão. Então, se você jogou uma carta de ritual, ela foi para o seu cemitério, e você tem alguma maneira de devolver uma carta do cemitério para sua mão, você consegue ali abusar de loops e também de habilidades de comandantes que precisam de cartas do cemitério ou de combos onde você precisa de uma geração de mana massiva. Então, no cenário mais otimizado, os rituais eles fazem esse papel, além de ser só um acelerador de mana, também uma parte muito importante nos combos e nos loops que você precisa de geração de mana, seja para mana infinita ou para poder criar ali uma vantagem muito grande. Eu vou falar melhor disso no vídeo que eu gravei sobre combos, mas não necessariamente uma interação forte ou um combo. Saindo dos rituais agora, vou falar sobre as spells de ramp. Eu acho que o nome já diz, são mágicas, pode ser instantâneo ou feitiço, que vão te trazer terrenos do deck para o campo de batalha. Geralmente essas spells elas aparecem em custos muito variados. Já começando falando do âmbito mais competitivo, spells de ramp são bem mais incomuns do que no casual. Isso porque, como a maioria delas é em Sorcery Speed, você acaba gastando muito recurso naquele turno para poder buscar um terreno e não fazer nada além disso. E como a prioridade do Commander é um pouquinho mais competitivo, é você ter o quanto antes a sua geração de mana em campo já fazendo mana, usar spells de ramp acaba ficando um pouquinho mais limitado. Isso não quer dizer que não apareça. Então, partindo dessa lógica, é de se esperar que os decks mais otimizados usem as spells de ramp de custo mais baixo. Então você vai ter ali, em decks que usam esse tipo de carta, a grande tríade ali, que é o Nature's Lore, o Farseek e o Three Visits,
que são 3 ramps que, além de custar só 2 manas, eles ainda trazem terrenos com tipo. Eles não precisam trazer terrenos básicos, né? Então você pode pegar um Trioma, você pode pegar uma daquelas Cyclings de Amonkhet, que tem tipo de carta. Você pode usar, por exemplo, a Farseek, que pega todos os tipos menos floresta. Você pode pegar um Sheltered Ticket, por exemplo, um terreno que tem o tipo floresta-montanha. Como a Farseek te permite pegar montanha, você pode pegar ela. Lógico, vai trazer para o campo de batalha virado, mas você vai conseguir trazer uma lente que vai corrigir as suas cores ali. Você vai trazer uma lente que gera 2 cores diferentes. Então você, além de acelerar um pouquinho, você ainda faz uma correção de cores. E além disso, tanto a Nature's Lore quanto Tree Visits, elas pegam a floresta do seu baralho para o campo de batalha sem colocar em campo virado. Então elas acabam fazendo ali um papel muito parecido com uma pedra de mana de 2 manas que entra em campo desvirada e já pode fazer a mana que ela tem que fazer no próprio turno que ela entrou. Se você der uma Tree Visits e pegar uma floresta, você já pode usar essa floresta para poder castar um Dork, por exemplo, ou alguma outra mágica verde se você precisar. Então essa tríade de mágicas de ramp de 2 manas, elas vão aparecer com mais frequência no competitivo do que as outras, não quer dizer que sejam 3 mágicas que estão presentes ali no formato, mas elas, se for aparecer ramp, geralmente aparecem na forma dessas 3 cartas. Lógico que vai ter decks que vão usar outros tipos de ramp, principalmente se você for falar de Commander 500, aonde tanto a Tree Visits quanto a Nature's Lore estão bem caras, né? Você vai ver decks aí que, se precisar de ramp spells, vai acabar usando até um Cultivate. E por fim, a gente vai ter também as MDFC, que são os terrenos modais. Eu não considero eles como ramp, por isso que eu deixei eles por último, mas eu acho que é importante citar, porque os terrenos modais, eles te dão uma versatilidade muito maior na utilização dos terrenos. Então, quando você estiver construindo ali a sua base de mana, que você colocou ali os seus 28 terrenos, por exemplo, você pode colocar os seus 2, 3 terrenos modais, e daí eles vão entrar na conta das suas instantes sorcery, dependendo do deck builder que você estiver usando, mas eles têm 2 funções, né? Se você comprar eles no early game, você pode baixar eles em campo, e caso eles venham mais pro mid e late game, você pode usar eles como se fosse uma mágica. Essa versatilidade, como eu já falei em vários artigos, ela permite que você tenha em uma carta só 2 efeitos diferentes para 2 situações diferentes. Então, nos formatos singleton, como no caso do Commander, você ter mais de uma opção em uma só carta faz com que você economize slot para aquela carta. Então, você não precisa ficar preocupado, tipo, nossa, eu queria ter comprado um terreno agora. Se você comprar uma MDFC, ela serve tanto como terreno quanto a mágica. Eu vou já aproveitar e citar uma tech que eu tenho usado bastante, até estava montando meu Tassigur esses últimos dias e eu estava colocando no deck, mas você pode usar, por exemplo, aquela MDFC que tem um tutor de Mir, usar ela como terreno no early game. Depois você pode dar uma Crop Rotation, que é você sacrifica um terreno para trazer um terreno do deck para o campo, trazer uma Bounce Land, devolver essa MDFC para sua mão. Quando ela voltar para sua mão, ela vai vir com a face principal, que seria a mágica instantânea, e como ela é instante, você pode castar agora o tutor. Então você usou ela em 2 momentos diferentes do jogo, tanto no início como terreno, quanto no mid-game como um tutor. E o fato dela ser Instant Speed e da Crop Rotation também ser Instant Speed te permite fazer isso num passe, por exemplo. Então você já está ali com o seu setup todo feito, mana sobrando que você guardou para uma eventual resposta. No passe para o seu turno, você dá ali uma crop, puxa uma bounce, volta a MDFC para a mão e casta ela procurando uma carta que você queria no seu deck e acelerando o seu próximo turno. Então, as MDFC, apesar de não ser ramps, não ser acelerações, elas são, acho que, parte fundamental da construção da base de mana, porque elas te dão versatilidade. Alguns terrenos de MDFC entram em pé. No Commander 500, principalmente, a gente usa as MDFC que entram viradas, mas se você estiver jogando sem budget, tem algumas excelentes que entram de pé. E fora as que tem a parte instantânea ou criatura, tem as MDFC que são terrenos dos 2 lados, mas são terrenos que entram de pé e que cada lado é uma cor. Isso te ajuda a fazer um color fixing, né? Porque dependendo do momento que você tiver, você pode escolher a cor que você vai colocar em campo. É melhor do que um terreno básico, obviamente, porque o poder de escolha que você vai ter na hora de baixar esse terreno te ajuda a corrigir o problema de cores de mana, porém elas são, na minha opinião, um pouco inferior aos MDFC que eu citei, que são instantânea ou criatura, porque esses outros eles têm outros papéis no deck que às vezes pode ser mais importante. Vou usar o exemplo do Monge, né, que tem jogado bastante em vários decks de Commander 500 e que inclusive acabou fazendo parte de alguns combos por ele ser uma recursão de mágica instantânea, que é o Pinnacle Monk, se não estou enganado. Então, além de ser um terreno,
ele ainda exerce uma função muito importante dentro de alguns decks com a parte de criatura dele. Então, o fato também dos terrenos serem mais acessíveis em questão de valor ajuda muito a eles ser considerados aí como parte essencial da maioria dos decks mais competitivos. Claro que quando você estiver jogando casual, você vai ter acesso a algumas MDFC diferentes, você vai ter as de Ixalan, você vai ter algumas outras mais antigas, que apesar de custar um pouco cara, tem efeitos muito bons. Você tem o Growing Heights of Tillamook, que eu acho que é uma das mais comuns aí, mas ao contrário dos terrenos, né, essas MDFC elas têm um parâmetro para se transformar, para flipar, mas como elas não dependem de um jogo muito rápido, pro casual são ótimas opções, até porque você coloca ali a face de encantamento, espera o jogo desenrolar do jeito que ele precisa desenrolar, e depois disso, se ela flipar, vai gerar uma vantagem, e se não flipar também, você não é dependente daquela carta para poder desenvolver a estratégia. Então são duas cartas em um, elas acabam jogando conforme o ritmo do jogo. Então pro casual você ainda tem acesso a muito mais opções, que geralmente não joga competitivo por conta do custo de mana somado ao tempo que elas precisam para flipar, mas que no casual acaba não sendo um problema. Então eu reforço aqui que com certeza são cartas muito boas, independente da sua estratégia. É só procurar a carta certa e ver se ela não vai ficar muito aleatória ali no deck, né? E também tinha esquecido, também tem os Mana Dorks, que são as criaturas que geram mana. Os Mana Dorks são muito mais comuns conforme você vai subindo a otimização dos seus decks, porque geralmente eles são drop 1. E apesar de gerar uma mana só, a vantagem que eles geram em tempo advantage é muito grande. Então, os decks mais otimizados, eles vão priorizar estratégias que você consegue fazer, mesmo que seja um valor pequeno, a longo prazo esse valor pequeno ele vai te devolver muito em recurso. Então, se você usar um elfo de Llanowar, por exemplo, no seu deck de 1, 2 ou 3 cores, né, até mais dependendo da sua lista aí, mas eu acredito que se você estiver falando, por exemplo, de Commander 500 e tal, é mais interessante que fique no máximo 3 cores para você não ter problema de color fixing, né? Se você usar um elfo de Llanowar, no turno 1 fizer uma floresta e elfo, no turno 2, que você estaria no seu segundo terreno, que é o comum, né, gerando 2 manas, você vai estar no turno 2 fazendo 3 manas. Como a gente falou no deck do Slan, que foi um vídeo passado aí, se você tiver no turno 1 uma floresta e um elfo de Llanowar, no turno 2 você já tem acesso ao comandante. Então você acaba acelerando muito a estratégia com uma fonte de mana que ela é em forma de permanente, então enquanto ela não for destruída, ela vai estar fazendo valor para você ao longo dos turnos. E em muitos decks você consegue usar esses Mana Dorks posteriormente como combustível para algumas outras estratégias, né? Então você vai ter Mana Dork servindo como food para as cartas de Evolution, uma evolução arcana e assim por diante. Você também vai poder usar os Mana Dorks como criatura na contagem para habilidades de Convoke, como Acorde do Chamado, por exemplo. Você consegue usar as criaturas como beatdown em alguns decks otimizados, não competitivos, mas otimizados, mas que o seu comandante, por exemplo, tenha como sincar a mana para dar poder infinito para alguma coisa. Vou usar o exemplo do Ezuri. O Ezuri consegue fazer com que 2, 3 dorks que você usou ali ao decorrer do jogo vire possíveis win conditions, né? Eu citei o Ezuri, mas a gente tem aí no CDH Final of Devastation e outras cartas que têm essa mesma capacidade de deixar criaturas pequenas muito grandes e virar potenciais win cons durante a partida, né? E se você estiver jogando com algumas outras cores também, você consegue transformar essas criaturas em food para efeitos de sacrifício. Você pode usar elas para poder sacrificar pelos altares, você consegue usar para sacrificar como parte de custo de uma carta. Então, às vezes você precisa de uma criatura para usar como custo adicional para uma mágica que você quer castar nesse turno. Você consegue usar os Mana Dorks porque, como eles já cumpriram o papel deles de te acelerar no início do jogo, ali no mid e late game eles acabam funcionando como mais um combustível mesmo para o seu deck continuar rodando. Lógico que tem vários outros decks que vão usar os Mana Dorks de outras maneiras, também tem outras formas mais comuns de usar eles para dar champ block, parar uma criatura específica que seu oponente está batendo para ele não comprar cartas, tipo uma Tymna, e assim por diante. Antigamente era muito mais comum, né, o uso de Mana Dorks,
Não que hoje em dia não seja, mas como o formato mais competitivo agora, falando principalmente do Commander 500, ele tem optado por alguns outros combos que não necessariamente precisam usar Dorks nos decks, também diminuiu bastante a quantidade de rates para mana Dork que a gente tem no formato. Isso é assunto para um outro vídeo. Mas é isso. Acho que deu para abranger as principais formas de dar uma reforçada na sua base de terrenos, construir basicamente aí o seu deck de acordo com o que ele precisa. É interessante que você pondere bastante qual que é o melhor tipo de aceleração que você vai colocar no deck, porque não convém usar todas elas. Também não é interessante você ter Mana Dork, Ritual e tal, porque você vai acabar chegando no momento que você vai comprar muita aceleração. E aí, assim como eu falei sobre Flood, acaba sendo um tipo de Flood, né? Você comprar uma pedra de mana ali no mid-game, você vai acabar colocando ela em jogo e ela não vai fazer um papel que ela deveria ter feito no início do jogo, te acelerando mana. Ela vai acabar sendo mais uma carta morta ali na sua estratégia. Então, se você tiver ali um senso de conseguir ponderar mais ou menos o que você vai colocar, o que você não vai colocar, o que é a melhor estratégia para usar e não, você vai conseguir reforçar bem ali a sua base de mana e ter um deck bastante consistente quando se trata de aceleração. Eu acabei de perceber que eu deixei escapar também os encantamentos, né, que é tipo Utopia Sprawl e essas outras cartas. Elas são bem presentes no competitivo por custar pouca mana e por também gerar uma vantagem instantânea. Você consegue, se você tiver uma floresta na mão, você baixa a floresta, vira, usa a Utopia Sprawl na própria floresta para no próximo turno você já tá gerando mana. Ou se você já tiver ali no seu segundo drop de land, você consegue pagar uma mana, colocar a Utopia Sprawl no terreno que está desvirado para já virar ele e gerar a vantagem que você precisava naquele turno mesmo. Então é importante sim falar dos encantamentos, porque eles aparecem com bastante frequência e eles são tão bons quanto todos os outros que eu falei aqui. Mas enfim, é isso. Então a gente falou de Ritual, Pedra de Mana, Mana Dork, Ramp Spell, MDFC e encantamentos de terreno. Não entrei muito a fundo em todas as nuances de escolha para os deck builds, mas eu acho que você sabendo mais ou menos separar cada tipo de suporte para sua base de mana, cada tipo de ramp, você vai conseguir aí encaixar melhor na estrutura do seu deck. Se você perdeu o último vídeo de deck building, é interessante você ver, porque daí você vai conseguir encaixar tudo isso dentro daquela parte que eu citei, que a base de mana ela é a estrutura ali para você construir em cima dela. E você sabendo dividir certinho em grupos, você sabe filtrar melhor o que vai entrar e o que não vai entrar no seu baralho. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aí o arroba pro meu Instagram. Também agora, se você olhar na página inicial do canal do YouTube, na seção de links, além de conseguir acessar os artigos lá da Liga Magic que eu falo aqui, você também vai conseguir achar o link para o grupo de WhatsApp que eu reativei. É um grupo bem antigo já, da época que eu ainda fazia live na Twitch, mas que eu dei uma mudada na cara dele. E quem quiser acessar o grupo do WhatsApp para conversar lá, é só entrar pelo link aí. Provavelmente os primeiros que entrar vai ver que o grupo tá morto, mas é só ir mandando alguma coisa que ele vai voltando a se movimentar de novo. Agradeço a todo mundo que viu até aí. Se você quiser deixar uma sugestão, pode comentar aí embaixo, que eu tô tentando ler todos os comentários e trazer as sugestões que vocês estão pedindo. Se você não concorda com nada do que eu falei, ou algumas coisas que eu falei, coloca nos comentários, justifica aí o que você tá comentando, porque se eu tiver errado, outra pessoa que lê o comentário vai poder aprender também. E eu também vou poder me corrigir caso eu tenha falado alguma coisa errada. E o importante é todo mundo participar aí, não necessariamente só deixar um rage no comentário e sair vazado. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo. Falou!